Quando nós falamos de desenvolvimento de software, conseguir isolar a parte do negócio da infraestrutura e das demais complexidades técnicas que possam existir ali é uma atividade de modelagem extremamente importante e que precisa ser dominada. Porque que ela vai permitir que o negócio possa evoluir sem qualquer tipo de restrição técnica. E o negócio podendo alterar, e isso não impactando cruelmente no desenvolvimento da aplicação, significa conseguir mudar e se adaptar a todas essas novas realidades que vão surgindo durante o desenvolvimento de software, durante a implantação de software, na evolução natural de qualquer empresa cliente, entendeu? O negócio vai mudar, os processos eles são orgânicos, vão mudar. Então, essa atividade de modelagem, de conseguir separar o negócio de toda essa camada de infraestrutura, é o que nós chamamos de terceiro passo no processo de transformação de um desenvolvedor em arquiteto. E a gente precisa falar, e nós precisamos falar sobre como alcançar esse objetivo utilizando Domain Driven Design. Bem, galera, meu nome é Douglas Ramalho e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como modelar o negócio com as ferramentas disponíveis no DDD, né, o Domain Driven Design. E nós vamos focar principalmente nas estruturas que podemos chamar de agregação, entidades e objetos de valor. Mas antes de continuar o vídeo, eu quero deixar aquele recadinho rápido para vocês, que é lembrá-los de curtir e compartilhar o conteúdo aqui do canal, esse vídeo aqui do canal, beleza? Toda essa interação com vocês é importante para levar o nosso conteúdo para um número cada vez maior de pessoas, e também essa força acaba motivando o Adriano e eu ainda mais a continuar com esse trabalho aqui, beleza? Então, fica ligado, segue o canal e vamos lá falar sobre Domain Driven Design. Então, como é que a gente faz essa modelagem do negócio de uma forma isolada para facilitar o nosso teste, para poder permitir a evolução, a transformação? Como é que a gente faz isso? Como é que nós desenvolvemos, como é que nós construímos essa parte, essa camada de negócio? Por que nós queremos isolar toda a parte de negócio do resto da aplicação? É porque quando as regras de negócio, quando os processos negociais, eles são fortemente atrelados a questões técnicas e principalmente de infraestrutura, a gente está amarrando, nós acabamos acoplando o negócio a uma camada a uma camada de infra, ou qualquer que seja, que não tem nada a ver com o negócio e faz com que testar isso seja mais difícil. Quando você começa a falar em um monte de injeção de dependência, de mocar um monte de injeção de dependência de uma classe, porque para poder testar um comportamento dela, por exemplo, significa que a tua classe de negócio ela está muito atrelada a detalhes técnicos que poderiam não estar ali. E aí fica difícil testar. E um outro ponto é que quando você não tem, você precisa de uma regra clara sobre onde que você vai encaixar cada pedacinho da sua aplicação. E quando você não tem regras claras, principalmente sobre o negócio, sobre a modelagem do seu domínio, significa que não tem regra, não tem lei, e aí você acaba espalhando essas regras de negócio por toda a aplicação. Então significa que você vai ver regras de negócio sendo modelada dentro de uma classe, dentro de uma controller, dentro lá num template de view, aí vai ter uma parte no front, uma parte no back, vai ser tudo espalhado, e essa falta de controle acaba deixando por muito difícil a manutenção e também a evolução. Porque as regras de negócio elas vão mudar, o cliente vai mudar, o mercado tá gerando. O negócio é feito de pessoas, tem uma questão de economia, enfim, vai mudar. Então, se vai mudar quando nós atrelamos tudo isso, quando nós misturamos, é muito difícil alterar. O custo, o impacto acaba sendo muito alto. Então, as dificuldades de testar, as dificuldades de se manter e as dificuldades de se evoluir um código desse, elas vêm por quê? Porque está tudo misturado sem regra, tá? Então, beleza. E onde que Domain Driven Design pode nos ajudar com isso? Então, o que DDD adiciona sobre modelagem de negócio eu costumo falar que o DDD adiciona uma burocracia necessária, um mínimo de burocracia necessário para modelar o negócio dentro de uma aplicação, para você desenvolver. Por quê? Porque ela te dá critérios e ela te dá
insumos para você decidir aonde que você vai encaixar as coisas. Então, vamos pensar, o que que é uma aplicação, né? Uma aplicação ela vai ser um conjunto de processos de negócio que vão funcionar por algum fim. Esse algum fim ele nasce a partir de um problema que está sendo resolvido ali. E esse software ele tem o que nós chamamos de estado. O estado da aplicação. O estado da aplicação são todos os componentes, são todas as estruturas, principalmente estruturas de dados, que são necessárias para que aquela aplicação cumpra o seu objetivo. Então, resumindo, se você tem uma aplicação, por exemplo, que vai cadastrar uma frota de veículos, que você vai manter uma frota de veículos, você tem a frota, você tem os veículos, motoristas, etc. Para você ter a sua aplicação rodando, existem várias estruturas de dados que você, por exemplo, vai ter que recuperar, porque elas são não voláteis. Você precisa recuperar as frotas, você precisa recuperar as associações entre frotas e veículos, etc. Esses dados, que são totalmente vinculados ao negócio, mas não precisa ser necessariamente apenas ao negócio, mas todas essas estruturas que são mantidas pela aplicação, por exemplo, nós chamamos de estado da aplicação. Então, o que que significa? Nós acabamos modelando classes, que essas classes elas vão se transformar em objetos. Esses objetos é onde nós vamos manipular os dados. Você vai alterar, você vai associar um veículo a uma frota, você vai cadastrar um veículo que obriga a ter um chassi e por aí vai. Então, assim, esse estado da aplicação, ele é onde nós temos um grande número de problemas. Porque quando nós temos um estado que não é protegido, se ele não é protegido contra a modificação, significa que ele é bem permissivo e, por ser permissivo, qualquer um pode fazer qualquer coisa em qualquer lugar. Em qualquer lugar você pode criar veículos, em qualquer lugar você pode criar frotas, em qualquer lugar você pode associar uma frota com um veículo. Por quê? Porque se não existe nenhum controle sobre a alteração do estado, essa alteração pode ser executada em qualquer lugar. E quando isso é possível, e quando isso é feito, significa também que o seu domínio ele é pobre. Por que ele é pobre? Porque é um domínio que não apresenta comportamentos, ele apresenta meramente propriedades, características que são alteradas. E nós não queremos alterar o estado da aplicação, nós não queremos mutá-lo por meio de uma propriedade que você vai lá e altera da forma como você quiser. Você quer que um comportamento seja disponibilizado e por meio desse comportamento, que disponibiliza um contrato para que ele seja executado, ele vai alterar o estado da aplicação. Ou seja, você nunca altera o estado diretamente, entendeu? Você sempre passa por uma camada que vai decidir se aquela operação que você está fazendo é válida ou não. E nessa questão de ser válido ou não, nós precisamos então validar sempre validar sempre todas as alterações que vão impactar o estado da nossa aplicação, ou seja, impactar os nossos objetos. E tá, nós acabamos fazendo isso, né? Tipo, em geral você vê que as regras de negócio são implantadas, elas são testadas e tal, mas a questão é como isso é construído, certo? E como é que você constrói isso de uma forma, lembrando, para que seja facilmente testável, para que tenha um custo de manutenção baixo, para que seja fácil da manutenção daquilo, e principalmente com que ele possa evoluir sem nenhuma amarra técnica. Você tem que desacoplar esse estado de detalhes técnicos. E você faz isso utilizando algumas estruturas que nós pegamos do Domain Driven Design, né? Nós pegamos, não, que nós utilizamos quando nós aplicamos Domain Driven Design, DDD, que nós podemos resumir basicamente em 3. Nós temos agregações, entidades e objetos de valor. Essas 3, quando nós falamos sobre regras de negócio, ela vai estar em algum ponto dessas 3 estruturas. E o que elas são? Entidades e objetos de valor representam, de fato, o estado da aplicação. Aquilo que nós persistimos no banco, que nós salvamos no cache, esses dados que nós modelamos e tal, isso são entidades de objetos de valor. Ou seja, é a representação do estado da aplicação. Se você está falando de um cadastro de frota, a frota e o veículo, por exemplo, cada um desses 2 objetos que nós podemos ter mapeados por uma tabela do banco, por um arquivo do disco, etc.,
esses dois caras, eles podem ser entidades ou objetos de valor. Ou seja, entidades e objetos de valor são a última estrutura utilizada para se modelar um domínio, certo? Para se modelar principalmente o estado da aplicação. E quem é que protege? Nós falamos bastante sobre a necessidade que existe desse estado ser protegido. E quem é que protege esse estado? É a agregação. Formalmente, a agregação é um cluster de objetos, tá? E o que é um cluster de objetos? Cluster de objetos é um cara em que ele vai conter dentro dele todas as estruturas de um certo contexto, dentro de algum domínio, em que você vai manipular. E essa manipulação são comportamentos que são disponibilizados pela agregação para que você consiga alterar o estado da aplicação. Significa que uma aplicação vai ter várias agregações, e dentro de cada agregação nós temos um conjunto de objetos que são relevantes para aquela agregação. Se nós falamos de frota, e uma frota ele possui uma lista de veículos, nós podemos então, um número de veículos, né? Nós podemos então falar que a agregação frota precisa proteger a inclusão ou a alteração dos veículos, correto? Já que o veículo é o asset a ser protegido pela agregação da frota. Então, quando você vai adicionar veículos na frota, remover veículos da frota, enfim, manipular os veículos de uma frota, a agregação da frota precisa proteger que o seu estado, ou seja, a lista de veículos e qualquer outro detalhe que seja relevante ali para o negócio, ele precisa proteger essas informações de um valor inválido, de um estado inválido. Então, o que acontece? A agregação, ela não possui nenhuma dependência externa. Ela precisa viver isoladamente. Ela não tem dependências que estejam fora do domínio. Ela tem apenas dependências que fazem parte do domínio, do nosso negócio. Então, o máximo que uma agregação recebe como parâmetro, seja na sua construção, ou em qualquer outro dos seus contratos que ela vai disponibilizar por meio de métodos, uma agregação ela recebe no máximo dados sobre como ela vai reconstruir o seu estado. Por exemplo, se nós estamos falando de uma agregação de frota, uma agregação de frota ela só é criada quando você passa uma lista de veículos. Pode ser uma lista vazia, quando aquela agregação vai ser criada, ou uma lista já com veículos, o que representa que essa agregação está sendo carregada. Então, assim, uma agregação, então, falando da frota, a agregação da frota vai proteger, então, a alteração do seu estado, que é uma lista de veículos. A criação, então, desse veículo pode ser controlada, a inclusão desse veículo vai ser controlada pela nossa agregação. Ou seja, quando nós vamos incluir um veículo, e como é que nós fazemos isso? A agregação ela tem propriedades que são privadas, que apenas ela tem acesso, que são os seus objetos internos, o seu estado interno. Um estado interno de uma agregação não é acessado fora de uma agregação. Entidades e objetos de valor não são criados fora de uma agregação, eles são criados apenas dentro de agregações. Por quê? Porque nós queremos proteger a criação dessas estruturas que representam o nosso estado. Então, somente uma agregação pode criar entidades e pode criar objetos de valor, por exemplo, quando eles são relacionados a negócio. Então, somente a agregação cria. Nenhum outro lugar da aplicação pode criar. E uma agregação só recebe como parâmetro os dados mínimos necessários para recriar o seu próprio estado. E aí a agregação, ela tem, então, o seu estado privado, ninguém vai poder ver, ninguém vai poder tocar nele, mas ele disponibiliza métodos. E esses métodos vão fornecer contratos sobre a manipulação do estado dessa agregação. Então, literalmente, você vai ter um método que ele vai te permitir adicionar um veículo, remover um veículo, sei lá, editar um veículo da frota, entendeu? Então, você não edita diretamente o veículo, você não vai no banco, carrega, muda a propriedade e salva de novo. Não, você consulta uma agregação. E aí essa agregação, você executa o método nela que vai fazer qualquer que seja a operação que você quer fazer. E aí nós começamos essa etapa de ter uma estrutura que seja fácil de testar. Vocês já devem ter se
pego numa situação em que para se testar um comportamento é tão difícil, porque você tem que sair criando um monte de mock, um monte de stub, você tem que sair comentando, ou então, tipo, mudando, colocando tipos de retorno. É complicado você testar, porque precisa se gerar toda uma infraestrutura ali por trás para conseguir executar o comportamento, às vezes mínimo, que você quer validar. Então a agregação não, a agregação só tem negócio ali. Não tem detalhe técnico, não tem injeção, não tem nada. A única coisa que uma agregação tem são os objetos que ela gere, que ela faz a gestão. Só não tem repositório injetado em agregação, não tem sei lá, qualquer detalhe de infra, sei lá, um mediator injetado em agregação, você não tem, sei lá, serviço injetado em agregação, você não tem nada dentro de uma agregação, somente entidades de objetos de valor. Nós alteramos esses dados, esses valores por meio dos métodos que a agregação disponibiliza, e aí, enfim, nós conseguimos aplicar uma regra de negócio, e é fácil testar essa agregação. Porque se ela não tem nenhuma dependência externa, ela só a única coisa que ela vai fazer é gerir os dados e ela recria o seu estado com parâmetros. Poxa, isso é muito fácil de ser testado. Porque aí você não precisa criar um mock de nada. Você só tem que, beleza, eu vou recriar uma agregação com esses dados. É uma agregação válida? Pô, não é. Ela já dá a exceção. Então você já vai ver qual é o erro que está acontecendo. Ah, eu tenho um método aqui, ele já me retorna as constantes que foram quebradas. Então ela já não permite. Então você já tem a lista de erros. Então é muito fácil, não tem que criar infra nenhuma. E o que são essas entidades e esses objetos de valor, então? Semanticamente falando, uma entidade e um objeto de valor não tem basicamente quase nenhuma diferença. Você protege a criação dos dois da mesma forma. Os dois, eles não podem ser pobres, ou seja, eles têm que ser ricos, e por serem ricos, eles têm comportamentos e não propriedades. O que significa que você não edita uma propriedade pública de uma entidade ou de um objeto de valor. Ou seja, a forma como você constrói essas duas classes e como é que você vai manipular esses objetos que vão vir a partir daí é a mesma. Então, o que difere, de fato, uma entidade de um objeto de valor? É a questão da identidade. Quando você precisa separar um veículo de um coletivo de veículos, o que você vai usar? O modelo? Não, porque o modelo se repete. Você vai usar o motor também se repete. O nome também se repete. Mas a placa, para o governo, é o que identifica um veículo. Você tem vários HB20, Onix, Hilux da vida. Isso não identifica. Igual para o governo, uma pessoa é identificada pelo seu CPF. Porque o nome de uma pessoa pode se repetir. Então, assim, quando nós falamos de identidade, e quando nós falamos dessa identidade, porque nós pensamos também em auditoria, quando nós falamos disso, nós estamos falando sobre entidades. Ou seja, uma entidade é algo a ser auditado e é algo a ser identificado em um coletivo de objetos. Isso é uma entidade. E os objetos de valor, eles expressam propriedades, características. Então você pode ter objetos de valor que possuem objetos de valor, e você pode ter entidades que possuem objetos de valor. Objetos de valor são meramente características. Você não está necessariamente preocupado em auditar aquilo, ou então em identificar aquilo em um coletivo maior, entendeu? A identificação ela é menor para você. Você não precisa separar aquilo. Então, bem, ela é um objeto de valor. Simples assim. Nada além disso. Então tá, entidades de objetos de valor precisam ser criadas de forma rica, ou seja, através de comportamentos. Da mesma forma, uma agregação é o único ponto da aplicação que pode criar entidades e objetos de valor, mas poder criar entidades e objetos de valor não significa poder criá-los de qualquer forma. Entidades e objetos de valor também precisam proteger o seu estado. Se a gente está falando de um veículo, e o veículo é uma entidade, os dados ali, ó, por exemplo, a placa, o chassi, você não pode alterar isso diretamente. Você precisa disponibilizar um método, um comportamento que vá fazer o que você quer. E que vai criar uma instância da classe veículo
com o valor correto nas suas propriedades internas. A mesma coisa com o objeto de valor. Ou seja, a forma como nós modelamos negócio está tudo aí. Tá, que tipos de validação você coloca em cada uma dessas entidades, dessas classes? Quando você fala de validação, não apenas de primitivos, mas de propriedades de valores locais, você está colocando essa validação dentro da entidade ou dentro do objeto de valor. Por exemplo, o veículo precisa validar sei lá, o modelo do veículo seja informado. Então, essa validação do modelo, ela pertence à entidade veículo. Então, quando ela vai ser criada, ela validou esse modelo esse modelo que você está me passando é inválido. Então, a entidade vai lá e não deixa que a criação seja executada. Então, isso aí garante, não, por exemplo, quando o modelo está vazio, sei lá, então ele garante que o estado uma instância de veículo não seja criada com o valor lá do modelo preenchido incorretamente. Mas existem algumas validações que elas são entre objetos dependentes ali. Então, você tem veículos e, por exemplo, você só pode adicionar um veículo ativo a uma frota. Então, você precisa validar que o veículo a ser inserido naquela frota, ele precisa estar ativo. Então, essa validação está lá na agregação. A agregação, ela aplica regras de negócio que estão envolvendo as entidades e os objetos de valor, ou seja, os estados que estão contidos na agregação. Então, um veículo só pode ser incluído se a tara de transporte dele, se a gente estiver falando de uma frota aí, seja de sei lá quantas toneladas. Então, tipo, poxa, um veículo para ser criado, ele pode ser criado com qualquer tonelada ali de tara. Tipo, um caminhão que está puxando ali a carreta. Com qualquer um, beleza. Ele vai validar que existe, por exemplo, uma tara informada. Então, isso o veículo valida. Agora, a frota valida que apenas veículos com uma tara de X toneladas acima sejam adicionados. Entendeu? Então, a agregação aplica regras de negócio relacionadas às entidades e objetos que estão contidas dentro dessa agregação. Tá, mas existem algumas validações, algumas regras de negócio que podem ser aplicadas em múltiplas agregações, porque você precisa saber valores de outras agregações para poder fazer essa alteração. Então, quando nós estamos falando desse nível de regra de negócio, isso vai para um serviço de domínio. Então, o serviço de domínio lida com regras de negócio entre agregações. Agregações lidam com regras de negócio dos objetos pertencentes à agregação e entidades e objetos de valor validam o estado interno seu, que representa a última propriedade que você acessa, a última característica que você visualiza lá no seu objeto. Entendeu? Então, é dessa forma que você distribui as regras de negócio e é dessa forma, utilizando serviços de domínio, utilizando agregações, entidades e objetos de valor, que você consegue segregar tudo o que é negócio de detalhes técnicos de infraestrutura e débitos que podem surgir ali, que estejam fora do domínio do negócio. Certo, galera? É isso. Bem, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu quero lembrá-los novamente de curtir e compartilhar esse vídeo aqui do Road. Tudo bem? Então a gente se vê em breve. Até mais.